Bom, então, sou estudante de mestrado do PPG-BM, da URGS, e vou apresentar o meu resumo intitulado Os efeitos moleculares e biológicos da cisplatina em drosófila. Bom, então, o objetivo do nosso estudo foi aumentar o conhecimento sobre os efeitos da cisplatina em drosófila, unindo o sequenciamento de RNA-seq e ensaios biológicos. Então, o nosso método foi pegar moscas de 1 a 4 dias, moscas jovens, colocar elas num meio contendo a cisplatina por 24 horas. Nesse caso, ou era o controle, ou 2 doses de cisplatina que nós usamos, de 50 e 100 microgramas por mililitro. Então, a gente também colocou corante de bolo vermelho comestível para conseguir selecionar pela lupa depois as moscas que realmente comeram o meio. Isso tanto para o controle como para as 2 doses. E depois a gente seguiu com os nossos experimentos. Foi a extração de RNA para o RNA-seq para qPCR, a atividade locomotora, oposição e desenvolvimento e análise de sobrevivência como ensaios biológicos. Então, de abordagem molecular, a gente obteve os genes diferencialmente expressos e os elementos transponíveis diferencialmente expressos pelo RNA-seq, e a gente obteve um resultado muito interessante, que a gente conseguiu ver uma questão de dose-dependência entre as 2 doses de cisplatina que a gente testou, em relação ao log2 fold change dos genes. Então, a gente conseguiu ver que na dose mais baixa, o log2 fold change ele é menor em módulo do que na dose mais alta em vermelho. A gente também conseguiu ver 4 elementos transponíveis diferencialmente expressos e a gente corroborou 2 deles por qPCR e conseguimos ver que nossos achados, tanto na qPCR quanto na RNA-seq, eles estão bem semelhantes para os 2 elementos, e isso também já corrobora as nossas análises de RNA-seq. Depois a gente fez uma análise downstream pelo Gene Ontology, pelo KEGG Pathways, que é para ver as vias, os processos biológicos que os genes estão relacionados, os genes diferencialmente expressos. De abordagem biológica, a gente fez um ensaio de atividade locomotora e a gente viu que na dose mais alta de cisplatina, as moscas tinham uma maior atividade locomotora em relação ao controle. No experimento de oviposição em desenvolvimento, a gente conseguiu ver que na dose mais alta, de 110 ovos colocados pelas moscas, apenas 11 formaram pupas, enquanto que no controle de 112, 92 formaram pupa. E então aqui tem uma estatística significativa também. E na análise de sobrevivência, ambas as curvas de sobrevivência ficaram muito similares e não tem diferença significativa. Então, o que a gente conseguiu ver foi que a cisplatina, ela induz dano de DNA e apoptose em drosófila, isso pelos genes diferencialmente expressos, vias e processos que a gente fez na análise de downstream. A gente também viu upregulação dos genes de glutationa S-transferase e do citocromo P450, que mostra a resposta da drosófila à droga e também a sua tentativa de detoxificação. Apenas 4 elementos transponíveis da classe LTR de retrotransposons estavam diferencialmente expressos. Então, se tem uma ideia de que qualquer tipo de estresse, ele afeta elementos transponíveis, ele geralmente altera a sua expressão. E vendo isso e também artigos anteriores mostram que, na verdade, parece haver uma especificidade em relação ao tipo de estresse. A gente também teve um artigo anterior ao nosso que fez um ensaio parecido com ciclofosfamida, que é outro quimioterápico de platina, que também mostrou que apenas elementos retrotransposons da classe LTR estiveram diferencialmente expressos. A gente obteve bases moleculares para os ensaios biológicos. Então, em relação à atividade locomotora, a gente encontrou 2 genes diferencialmente expressos relacionados ao ciclo da mosca. E em relação à interrupção do desenvolvimento, a gente encontrou genes do córion diferencialmente expressos. Então, a gente pode ver que a droga ela age de uma forma dose-dependente, ativando dano de DNA, genes, vias, processos de detoxificação. 4 elementos transponíveis da classe de LTR, de retrotransposons, estavam upregulados na dose mais alta de cisplatina, e 2 deles a gente corroborou por qPCR.
A gente também achou uma base molecular para o aumento da interrupção do desenvolvimento e da atividade locomotora, e todos os achados foram uma nose não letal, como vista pela análise de sobrevivência. Então, a gente pode concluir que o RNA-seq, seguido de uma análise downstream como uma abordagem molecular, eles nos levam, nos guiam a ensaios de comportamento relevantes e também podem formar uma base sólida para estender os achados nas moscas para vertebrados. Então, obrigada.